sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo desse precioso livro que é Seara dos Médiuns. É um livro, como nós sempre falamos, de Emmanuel, que tem como finalidade elucidar para a gente algumas questões de O Livro dos Médiuns. E no programa de hoje, ele vai comentar sobre o item 226, que está no capítulo 20, Influência Moral do Médium. E ele vai analisar o 12º parágrafo, que é uma questão que Kardec diz assim aos espíritos: se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, não será isso um obstáculo à propagação da verdade? Olha que pergunta séria. E essa pergunta é séria tanto para quem usa da mediunidade, quem se utiliza da mediunidade, como para o próprio médium. Porque nós temos um compromisso muito sério, né? E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, muitas vezes a partir de uma mensagem, uma casa, uma vida, pode mudar de rumo. Há uma influência muito grande. E a gente sabe que vai responder, mesmo sendo intermediário de um espírito, mas a gente vai responder pela responsabilidade daquilo que a gente envia, não é? Então, meus amigos, a gente fica sempre com cuidado, a gente fica sempre analisando, a gente fica sempre se perguntando quanto à validade daquele conteúdo. E aí ele coloca, né? Bem, mas os espíritos superiores, que é o superior, se comunicando através do inferior, que é o médium, e nem sempre vai chegar de uma forma pura. Então, qual é a garantia que eu posso ter? E isso, meus amigos, é um ponto, infelizmente, de desistência. Às vezes, tem pessoas que falam assim, para fazer alguma coisa errada, eu prefiro não fazer nada. Mas nós temos que pensar que toda tarefa, ela tem, em princípio, 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. E só a experiência é que vai gerar para nós essa possibilidade. Rafael, um dos diretores espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, ele faz muito essa associação de experiência e competência num exercício de trabalho, né? Não só o trabalho material, não, mas o trabalho emocional, o esforço do aprendizado, o esforço de mudança. Então ele vai colocando esse exercício, essa necessidade para nós nos tornarmos competentes, né? E aí os espíritos respondem, então seria um obstáculo à propagação da verdade? Os espíritos falam, não, porque a luz sempre chega àquele que quer recebê-la. E é nesse momento, meus irmãos, que a gente sempre tem que analisar o que é que eu estou buscando. Qual é o campo da minha busca? Porque às vezes eu aparentemente digo que estou buscando a verdade, mas na verdade eu estou querendo, desculpa a redundância, eu estou querendo desacreditar médiuns, desacreditar casas espíritas, desacreditar instituições. Eu não estou procurando o melhor, eu estou procurando o pior. E como quem procura acha, quando eu procuro o pior, eu vou estar em contato com aquilo que não é tão bom. Então os espíritos falam, a luz sempre chega àquele que quer recebê-la. Vamos pensar na expressão de Jesus? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Essa
é a expressão maravilhosa de Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. E isto está de acordo com a própria experiência científica, o magnetismo, a atração. Eu atraio aquilo que eu acredito, aquilo que eu busco, né? Aquilo que me faz bem. Aquilo que me faz bem. Leon Denis, quando fala do pensamento, ele diz que nós vivemos aquilo que nós pensamos. Olha que interessante. E os espíritos continuam respondendo a Kardec assim: quem quer que deseje esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Olha só, gente, as trevas estão na impureza do coração. Então ele não está falando das trevas exteriores. Ele está falando dessa condição de impureza interna, dessa condição de dificuldade de compreensão, de visão de mundo, de visão da vida, esses obstáculos que a gente vai colocando no nosso próprio caminho. Quantos obstáculos, meus amigos? Quantos muros nós vamos levantando? Quantas pedras a gente vai espalhando ao longo da encarnação? Incompreensão, vaidade, orgulho, egoísmo, intolerância, são pedras que a gente vai arremessando e daqui a pouco a gente vai ter ou que transpô-las ou muitas vezes até caindo e causando ferimentos em relação às nossas escolhas. Então, as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que vedes como a personificação do bem não atende de boa vontade ao apelo daqueles cujo coração está maculado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Olha só, orgulho, né? É naquele momento que a gente se julga o fiel da balança, em que somos melhores que os outros, que tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não quero. A cupidez, nós estamos, programa gravado, nós estamos aqui no Centro Espírita Leon Denis, antes da tarefa da desobsessão, e nós conversávamos com os médiuns sobre essa questão, né? Muitas vezes, pelo amor ao dinheiro, a gente acaba usando a nossa imagem, a gente acaba criando confusões, porque a gente falava sobre, tem gente que confunde o médium com o espírito, ou o espírito com o médium, e às vezes o médium se aproveita dessa questão, né, para ganhar, né? Olha a cupidez, e pela falta de caridade, porque é isso, meus amigos, quem faz, quem trabalha, quem sabe das dificuldades que existem na vida, né? Na vida de todos nós, a gente começa a ter a misericórdia. Olha aquele dito bíblico: tende, pois, misericórdia do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti. É misericórdia. E aí os espíritos se encerram dizendo para Kardec: portanto, estes que desejam esclarecer-se, despojem-se de toda a vaidade humana e humilhem suas inteligências diante do poder infinito do Criador. Esta será a melhor prova da sua sinceridade, e esta condição todos podem satisfazer. É isso, né? Então, é a gente se entregar mesmo e saber que somos filhos de Deus e que Deus provê sempre. Nós temos uma mensagem no Teresa em que o amigo espiritual falou: quando tudo faltar, o amor cura. Mesmo quando tudo estiver faltando, o amor cura. E qual é o amor maior? É o amor de Deus, não é, amigos? E comentando, então, esse trecho de O Livro dos Médiuns, que fala sobre a influência moral dos médiuns, o nosso Emmanuel, na reunião pública de 14 de novembro de 1960, ditou ao médium Francisco Cândido Xavier uma página intitulada Obreiros e Instrumentos.
E ele diz assim: afirmas a cada passo plena confiança nos instrutores espirituais que a todos nos assistem. Neles, reconhece os timoneiros da evolução. Entretanto, não te confies à inércia, atribuindo-lhes no mundo o dever que te cabe. A usina, conquanto poderosa, não realiza a tarefa da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atende ao ministério da fonte humilde. Bem, meus irmãos, e aqui a questão era toda assim: a mensagem da verdade vem pelos espíritos superiores. Mas se pode haver falha, então a desconfiança vem. E aqui ele lindamente vem dizendo dessa relação. Por quê? Esses espíritos superiores existem, mas há um dever a ser feito. E ele fala da usina, né? A usina tem muito, mas tem a tarefa da lâmpada. A usina não é a lâmpada. Então, a usina é o grande manancial. Mas se não tiver a lâmpada, ela se nos expressa com utilidade. O oceano também é uma coisa imenso, né? Uma coisa assim que a gente pode pensar às vezes até que é infinito, né? Mas não é, até é limitado. Mas a nossa visão, né? Mas ele não pode realizar o trabalho da fonte. E aí, a gente vai trazendo tudo isso para a nossa vivência diária, para o nosso movimento no dia a dia de nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho, gente. Cada um de nós tem uma parte a fazer. E a mediunidade faz parte dessa grande tarefa de iluminação da humanidade. E a casa espírita, esse porto seguro em que a gente pode exercer a mediunidade, né? Dentro do padrão do Mestre Jesus. E esse exercício, ele vai acontecendo, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai se ampliando na medida exata da nossa dedicação, da nossa vontade, da nossa busca. Porque muitas vezes buscamos no exercício mediúnico resolver nossas questões. A gente não quer mais ter problemas, a gente não quer mais ter atropelos, e aí vamos ser médium na casa espírita? Vamos ver se liberando esse fluido, fazendo a caridade, os espíritos vão dar um jeito na minha vida? Muitas vezes a gente fica nessa visão estreita, bem estreita. Mas é muito mais, não é? É muito mais. Ser lâmpada que ilumina o caminho, olha quantos desastres. Uma lâmpada acesa pode ser até de uma voltagem baixinha, mas quanto desastre ele evita e quanta resolução boa é tomada, quanto trabalho pode ser feito pela claridade de uma simples lâmpada. Ele fala da usina, mas eu posso falar até de um filtro de um copo d'água. Como é útil um copo d'água, né? Na vida de alguém. Pode salvar uma vida. E continua então Emmanuel nessa lição intitulada Obreiros e Instrumentos, do livro Seara dos Médiuns. Estamos no programa 83 e essa mensagem foi recebida na reunião pública de 14/11/1960 pelo médium Francisco Cândido Xavier, analisando essa questão da influência moral do médium. Ele diz: eles, os obreiros da luz, oferecem planos admiráveis. Contudo, aguardam mãos prestimosas para que as boas obras se consolidem. Auxiliam a enxergar a realidade, mas não dispensam olhos compassivos que adoçem a revelação da verdade, para que a verdade não se faça fogo destruidor. Olha só, gente, é isso.
E muitas vezes, em nome da verdade, a gente começa a tassalhar reputações, né? A gente começa a entravar o trabalho, a gente não entende o que está acontecendo e a gente tem como único fiel a nossa própria mente. Olha a beleza que é a compreensão. Porque errar, meus queridos, no plano em que nós estamos e no nível evolutivo, nossa, principalmente o nível evolutivo, a gente vai cometer muitas falhas, muitos erros. Mas é natural, ainda é natural para nós. Mas eu só vou aprender fazendo. E se por causa de uma dificuldade eu sou impedida de exercitar, como vai ficar a minha aquisição de experiência? E Emmanuel continua nos falando. Ajudam os benfeitores a conhecer as pessoas e os problemas, mas pedem ouvidos caridosos que saibam discernir, a fim de que o mal não se levante por flagelo da vida alheia. Então é isso, né? A mediunidade, muitos de nós, né, trabalhando, e é da sensibilidade mediúnica, não é vantagem nenhuma, você começa a conhecer as pessoas começam a confiar suas dores, seus problemas. Às vezes a pessoa nem fala nada, mas a gente já sabe que tem uma dor ali, não é? Que é uma dificuldade. Mas a gente fala assim, os espíritos viram isso. Mas qual é a minha parte? Muitas vezes a escuta. Posso escutar, muitas vezes, a palavrinha de orientação, a sugestão de um livro, a sugestão de um trabalho, a assistência a uma reunião, o encaminhamento a um tratamento espiritual, alguma coisa pode ser feita. Isso os espíritos não podem fazer por si só, sabe por quê? Porque eles precisam da voz humana, eles precisam dos pés humanos, eles precisam dos ouvidos humanos, porque nós somos a ponte mais rápida entre o desejo de ajudar que eles trazem e a necessidade que nos busca. E continua Emmanuel a nos falar. Inspiram ideias edificantes, mas rogam corações generosos que lhes detenham a luz. Apresentam as áreas destinadas à produção do melhor. No entanto, solicitam pés que as procurem na direção do serviço. Olha que interessante, gente. Olha só. Eles, vão colocar a área. Eles vão mostrar o espaço. Mas a gente vai ter que caminhar até lá. E muitas vezes fica esquecido e vamos sair do material assim concreto para o plano das soluções. Às vezes, a gente está numa dificuldade e cada espírita comumente, quase sempre que tem as tarefas, a gente conta a contribuição de todos, é pouquinho, é tudo pouquinho. Aí tem que se fazer um evento. E nós estamos aqui gravando no domingo passado, dia 30, foi a festa junina do Teresa d'Ávila. E a gente até falou aqui na Rádio Rio de Janeiro, agradecemos muito a presença de ouvintes, de amigos que chegaram até lá, muito bom, Mas por que tem que fazer esse movimento? Para angariar fundos, para confraternizar, para estar juntos. Mas os espíritos inspiram, vamos fazer uma festa, alguma coisa, num ambiente saudável, tudo isso. Mas nós, humanos, vamos ter que trabalhar. Vai ter que ter o esforço. Tivemos uma mensagem no plano espiritual que falava da preparação, da organização deles. Mas e a nossa? Percebeu, meus amigos? É parceria. É vontade de trabalhar, de servir, de se movimentar, porque é essa movimentação que nos leva ao progresso. E continua Emmanuel a nos falar. Não te digas sem mediunidade
para a edificação a fazer. Porquanto, se estivéssemos apenas em função de meros fenômenos endereçados à inteligência, não passaríamos de agentes menos responsáveis, sustentando um parque de diversões. Olha que coisa séria, gente. Porque o fenômeno em si, se não houver uma condução útil, uma interpretação, fica no campo do espetáculo. Ah, que interessante, e daí? E a gente sabe que os espíritos bons, eles são trabalhadores e eles chegaram nessa condição de bondade, de evolução, porque trabalharam. E a visão, a aproximação deles é para que nós sejamos um deles. E a gente vai ser através do quê? Do trabalho. Quando fala parte de diversões, não está excluindo a alegria, não. Mas uma coisa é a alegria da tarefa realizada, o descanso após a realização de uma tarefa. Isso é uma coisa. A outra questão é a fuga para distrações, para diversões, para o matar o tempo, passar tempo, né? Isso, na verdade, é um desserviço que estaremos prestando a nós mesmos. E continue, Emmanuel. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contato incessante com a onda dos pensamentos superiores, que vertem dos mensageiros do Cristo, sabendo assim, conscientemente, a extensão do trabalho que nos compete. E é muito legal isso, né? Na semana passada, nós tivemos no Leão Denis uma mensagem que o Espírito colocou. Lá no Teresa W. colocou isso, né? Que a gente tem muitas teorias modernas, atuais, para nos oferecer sucesso, mas que a gente sempre compare com o padrão de Jesus. E tudo que fugir dali será um caminho, né, para o fracasso, para a pergunta sem resposta, para os abismos gerados pela nossa dificuldade de escolha. Então, é esta a posição nossa, né? A gente vê a extensão do trabalho. E aí ele vai dizendo: seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que se cercam. Vou ler de novo. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação do serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Não te faças desse modo indiferente ou desavisado, pois conforme a antiga sabedoria, tudo o que fizermos sem fé e sem boa vontade, sem esforço e sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. Vou ler de novo, gente. Olha o que a antiga sabedoria fala. Tudo que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. Então, queridos, que seja o nosso momento de fé, de trabalho, de esforço, de boa vontade, no acatamento ao convite desses benfeitores espirituais que nos dizem: vem trabalhar conosco, sejamos parceiros na tarefa de Jesus. Esta é a linda proposta, o lindo convite, e nós agradecemos mais uma vez aos irmãos que tiveram o carinho de comparecer à nossa festa junina no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.